Olá, um bom dia, na paz do Senhor. Vou ler um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, o versículo 1 e o 2. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e o 2, está escrito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. Filho do homem, né? Põe-te de pé. Irmãos, essa é uma expressão figurada. Filho do homem, põe-te de pé. Não quer dizer que o profeta Ezequiel estivesse deitado. Quisesse dizer que o profeta Ezequiel estivesse sentado, mas a condição espiritual que ele se encontrava. A diferença estava nessa condição espiritual. Põe-te de pé. Põe-te de pé. É uma expressão muito usada, que foi usado também quando Deus usa para falar com o rei Ezequias, quando ele diz assim: arruma a tua casa, porque dessa doença tu vais morrer. Arruma a tua casa. Que ignorantemente alguns pregadores começaram tive o desprazer de ouvir alguns pregadores dizendo que os filhos do rei estavam desordenados. Arruma a tua casa, era que o rei arrumasse a sua casa, controlasse os seus filhos e etc. E certo é que o rei Ezequias não tinha filhos. O primeiro filho é Manassés, que é aquele da história que todos conhecem, mas não é isso. O que eu quero traçar é um paralelo. Arruma a tua casa, né? Seria, prepara um sucessor para o rei, para o reino, porque eu vou te levar e preciso de um sucessor. Isso era arruma a tua casa, porque a casa era o reino de Israel, porque não havia sucessor, nem ele tinha filhos. Então, essa ideia de que eram os filhos dele que estavam desordenados. Então, pode entrar. Fora de cogitação. Pode entrar. Está fora de cogitação. Então, essa é a verdade com respeito à história do rei Ezequias. Que no caso aqui, que estou trazendo para o profeta Ezequiel, também é uma linguagem figurada. Quando ele diz põe-te de pé e falarei contigo, isso é, fique na posição, fique pronto, se prepare espiritualmente para o que eu tenho para dizer. Lembra que quando Deus vai visitar, daquela fuga da história de Elias, que ele foge, que Deus diz, que a Bíblia diz que teve terremoto, Deus não estava no terremoto, teve fogo, teve vendaval, mas depois de tudo isso, uma voz mansa e delicada diz assim: Elias, sai para fora. Quero falar contigo. Então, são expressões figuradas. Certo é que o homem, para ouvir Deus falar, precisa estar na posição de pé. Não é de pé fisicamente, mas pronto para ouvir o que Deus tem para falar. E quando Deus fala, ele cumpre o que ele diz. Então, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Jesus quer falar com você, quer falar comigo, mas talvez não estejamos de pé diante dele. Pensemos nisso.